Você está ouvindo Tribes Podcast. Salve tribo! Estamos começando mais um Tribes Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Uma alegria que esse podcast chegou até você, pois hoje é um episódio super especial que a gente quer trazer aqui. Aquele grande mestre, aquela consciência crística aqui para esse papo agora, porque a gente vai falar um pouco da história do mestre Jesus. A história não contada sobre esse grande mestre. E para trazer sobre esse assunto, a gente ressoou muito esses dias, assim, pensando quem que será que poderia falar sobre esse assunto. E foi muito legal, porque foram tantas sincronicidades. Tipo assim, eu acessei um conteúdo, o Lucas também, e a Regina, que mora aqui com a gente também. E a gente nem combinou, assim, entre a gente. E aí, de repente, os três vieram com o mesmo nome. E para esse papo, a gente tá aqui com o Júnior Legrazi. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, prazer, viu? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco de conhecimento. A gente tá muito feliz mesmo, porque a gente tem acompanhado já faz um tempo já, né, o seu conteúdo. E aí tem tantas coisas que você fala que é até difícil a gente escolher um tema, né? Mas como recentemente você trouxe sobre esse tema, a gente sentiu que era a pessoa certa pra gente navegar, né? Um pouco sobre um pouquinho da história de Jesus, né? Porque não vai dar pra gente falar muita coisa. Não, vamos fluir nos temas. Eu acho importante. A gente falou um pouco no episódio com o Juliano Posati, a gente falou um pouco do Cristo planetário, né? De um viés mais cósmico e tal. Mas eu acho que é muito interessante a gente trazer mais informações, mais um ponto de vista, pra gente explorar mais essa consciência que tá permeando tão forte a gente agora. E como esse episódio tá sendo lançado dia 25 de dezembro, né? Tem muitas coisas especial, sobre hein? essa data também, que nem é tão verdade assim. Então hoje a gente vai falar um pouco disso também. Boa, boa. Que legal. Então vamos fazer um brinde aqui pra gente iniciar. Com o nosso cacauzinho. Já descobri que o Júnior gosta de cacau, né? Que bom. Esse cacauzinho aqui é muito especial. Cacau da Sátiva Superalimentos. Gratidão por nos apoiar aqui no podcast. Se você quiser conhecer mais sobre essa medicina maravilhosa e sobre outros produtos também da Sátiva, tem o site aí na tela, tem cupom de desconto para nossa tribo. Todos os nossos apoiadores aqui, se você usar o cupom TRIBEZEN, você ganha um descontão. Muito bom. E aí temos um presentinho aqui pro Júnior, né? Um nootrópico maravilhoso. Esse daqui é um extrato de cogumelo chaga. Ele é rico em antioxidantes. Como eu ouvi você falando de Ayurveda, essas coisas, né? A gente falando sobre essa questão da purificação do nosso corpo. Esse tem muitos antioxidantes, ajuda a combater radicais livres, ajuda a dar aquele equilíbrio, às vezes, que a gente precisa, né? Eu sou um grande consumidor. Que bom. Sabe que cogumelos não são da terra, né? Ah, é? Eu já ouvi falar um pouco disso. Eles são daqui. Eles não têm um reino, né? Eles não são de nenhum reino existente no planeta. Eles são um reino à parte. São os cogumelos. São maravilhosos. Muito obrigado. Que bom que você gostou. E o pessoal que quiser conhecer mais também sobre os produtos da Natureza Divina, o site tá aí na tela. Lá tem os extratos de cogumelo, também tem outras plantas medicinais, chás, aromaterapia, parte de defumação, tem muita coisa legal. Então é só você conferir lá no site. naturezadivina.com.br. E mais um presentinho para você conhecer, Júnior, que a gente tá apaixonado pela mata, que é a nutrição regenerativa da floresta. Estamos aqui presentes lá, inclusive tivemos no ritual matinal deles, foi maravilhoso. Gratidão a toda a família Mata. E eles fazem realmente um trabalho muito lindo, apoiando pequenas comunidades ali amazônicas, trazendo o melhor que eles conseguem dentro de um produto assim para chegar pra gente todos os nutrientes. Esse daí, por exemplo, é o Superfoods. É muito gostoso, né? A gente foi no ritual matinal deles, eles estavam tentando explicar o que é o Superfood. Tem gente que acha que às vezes é tipo um suplemento proteico, igual whey. Tipo whey, só né? que ele é mais ainda, porque como ele é um alimento liofilizado, né? Ele não é só um alimento em pó solúvel. Ele é, na verdade, o alimento integral. Só que em pozinho. Então você acrescentar água, você tá realmente ingerindo um alimento, é uma refeição, né? Então é muito gostoso isso daí. Então eles têm o Superfood, que é o carro-chefe, o Mata Coffee, que já é
um maravilhoso café com o TCM, né? Para liberar essa cafeína de forma suave, de forma mais natural possível, sem aquele monte de ingredientes que, olha, várias marcas utilizam. E a cafeína desse café vem do Guaraná. Do Guaraná aqui, lá do Sateremauê. Do matcha também, né? Também. É maravilhoso. Não, é muito bom com TCM. Sim. Você sabe que eu fui presidente, eu fui dono de uma empresa de nutrição celular. Ah, é? E uma das minhas linhas era um superfood. Uau! Então, eu fui um dos primeiros a desenvolver superfood. Uau! E a gente trabalhava eu tinha uma empresa parceira minha, a Herbal Tech. E nós trabalhávamos com todo tipo de produto liofilizado. Sim. Então você sabe bem. A gente foi os primeiros a lançar água de coco liofilizada, ela é transformada em pó sem a perda de nenhum nutriente. E nós tínhamos um produto que era... A gente tinha o Superfoods, nós tínhamos o Superfruit. Ai, que legal. Que eram todas as berries. Que legal. Era incrível. Sim, incrível. nossa, então isso eu conheço muito bem. Muito obrigado, Mata. E vou conhecer mais os produtos. Sim, você vai gostar, porque, por exemplo, os superfoods, eles são muito populares nos Estados Unidos, né? Muito. Fora. E eles estão fazendo essa proposta que é trazer os alimentos da nossa floresta amazônica, né? Que é, assim, riquíssimo. Tem muita coisa lá que é muito nutritivo. E a gente acredita muito, assim, que não é por acaso que a gente nasceu no Brasil e que a nossa nutrição, ela tem que vir desse solo também, que ele faz muito bem para nossa alimentação hoje ela foi muito empobrecida com o passar do tempo, né? Nós perdemos muito os nutrientes. Então, por exemplo, a quantidade de potássio que você adquiriria comendo 2 bananas, por exemplo, há 20 anos atrás, você teria que comer hoje 30 bananas para ter a mesma porcentagem de potássio. É bizarro, né? Então, os superfoods, eles entram nessa linha para poder fazer uma complementação das vitaminas, dos minerais, dos antioxidantes, que nós não conseguimos mais obter de uma alimentação, mesmo que seja saudável, mas você não consegue mais comer 2 quilos de brócolis por dia, por exemplo. Pois é. Exato. Entendeu? Então, é muito bom a iniciativa deles. Nós começamos isso há muito tempo atrás. Depois eu vendi a empresa, fechei, na verdade, para poder me dedicar ao que eu me dedico hoje, né? Eu recebi um chamado aí, não tem como negar. Sim. Mas eu fico feliz por ter empresas que continuam fazendo isso. Sim, e é uma coisa legal para você conhecer também. O Max é uma pessoa, nossa, incrível também, né? Sim, super alinhada também com esse propósito. Eu conheço bastante, eu palestrei muito sobre isso. Que legal. Então, e pro pessoal que quiser conhecer mais, também tem cupom de desconto. O site tá na tela. Usa o cupom TribeZen, que vocês apoiam os nossos apoiadores e eles nos apoiam. É uma forma de ajudar. Além de você poder compartilhar o episódio com mais pessoas também. Apresenta o TribeZen para mais alguém. Fala assim, olha que canal legal, mais de 100 episódios aqui. Tem um pessoal muito bacana que já passou por lá. Diversos temas. Inclusive, se você quiser se relacionar mais perto da gente, tem um QR Code aí na sua tela. Ou links.tribezen, ou lá no link da bio do nosso Instagram, que é @tribezen, você se conecta mais para assinar a nossa newsletter. Toda sexta-feira recebe um e-mail com o melhor que a gente vive, que a gente descobre, histórias que a gente só conta lá. E também grupo no WhatsApp, que a gente está se relacionando mais de perto. E nesses 2 canais, a gente coloca convites lá que a gente não põe em outro lugar, né? Convites para eventos para 15, 20 pessoas, movimentos, né? Shows que a gente combina de juntos, muita coisa legal, não é? É só chegar. É só chegar. É uma alegria a galera que tá com a gente lá. Estamos criando uma relação muito legal aqui em São Paulo. Muito bom isso. Nossa, é muito egrégora, necessário, né? Nessa fase que nós estamos do despertar da consciência e principalmente nessa próxima fase que nós estamos adentrando, que inaugurou agora, dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro foi um eclipse mais poderoso que nós tivemos, e ele marca um início de uma nova fase da transição planetária. Nós estamos chegando, né, mais próximos ainda do ápice, e a união e a unificação, que foi o evento que eu fiz na quarta-feira passada, é muito necessária. Sim. Então todo esse movimento, né, que nós estamos fazendo agora, vocês, eu, muitas pessoas, da unificação das pessoas. Não só da união,
Elas têm que se unificar, elas com elas mesmas, elas com o seu eu superior e elas entre elas mesmas, numa unificação. Sim. Então é muito importante esses movimentos agora para dar conta do recado. É verdade. A gente sempre fala disso, né? A gente gosta de falar da união das tribos, né? Porque por mais que tem muita gente trazendo temas e coisas diversas, fazendo tantos conteúdos, são todos nossos aliados, né? São todas pessoas que estão trabalhando pelo mesmo propósito, então não tem competição. E isso é muito legal, a gente poder unir as egrégoras. Eu amo ir em eventos, congressos, assim, que eu encontro gente diversa. Isso é muito poderoso o que vocês fazem, viu? Vamos juntos, né? Mandem convites pra gente estar aí em eventos, palestras. A gente gosta sempre de participar, né? Isso é bacana. E aí, pra gente começar o nosso papo aqui sobre o Mestre Jesus, é interessante... Eu acho que esse assunto é bem importante nesse momento, justamente por isso que o Júnior falou, né? A gente está num momento de transição, um momento de união, e tem um mestre que permeia, está muito forte no nosso campo, que traz uma mensagem muito bonita e que a gente pode acessar agora, e desmistificando um pouco do que foi trazido ao longo dos anos pela sociedade, né? A gente não pode aqui falar mal e tal, mas assim, trazer um ponto de vista novo que talvez possa clarear mais para as pessoas que estão acessando essa informação e fazer a sua própria investigação, não é? Isso que você traz, não é? Sim. Eu acredito que o conhecimento, ele é necessário. E aí, as pessoas tendo o conhecimento, elas podem direcionar a vida delas, o que elas acreditam, naquilo que elas entendem. Baseada em conhecimento e não baseada em doutrinação. Não é o que dizem. Tanto é que eu falo, olha, eu falo baseado em estudos, baseado em pesquisas, baseado em escritas sagradas, em achados arqueológicos, o que está hoje nos museus. Mas, mesmo assim, busquem. Estudem, né? Ampliem a sua visão para que você tome as suas decisões baseadas no seu conhecimento. Eu acho que eu gosto de falar que eu sou um formador de livre pensadores. Eu gosto que as pessoas sejam livres para pensar, porque a vida é delas, né? Então, pelo menos tome decisões e atitudes baseados no seu conhecimento e não no conhecimento que alguém quer que você tenha. Perfeito. Então, eu acho que nós estamos vivendo isso agora com todas essas revelações que estão vindo à tona e que antes eram sufocadas, eram escondidas, não eram divulgadas. E hoje elas estão saindo, né? E muito fácil acesso hoje, né? Nós temos... Olha, o que nós já temos em museus, se as pessoas se preocupassem em não só tirar uma foto do lado, mas se quiser saber o que representa essa tábua, o que são todos esses símbolos doidinhos que a gente não consegue ler, o que está escrito aí? Se elas buscassem o que está escrito naquelas tábuas, naqueles achados, elas ficariam espantadas com o que está ali. E é muita coisa que a gente vai falar hoje aqui sobre isso. Sim. As suas informações, eu sei que você é um estudioso, traz muito da história, de muita pesquisa, mas você utiliza dentro do seu conhecimento informações que também recebidas, canalizadas, estudos que você sentiu e complementou com todas essas pesquisas que você fez? Eu não recebo, eu não canalizo informações, mas eu tenho uma intuição e eu tenho uma força muito forte de o que aquilo realmente quer passar. O que aquilo realmente significa, até porque quando eu estudo, quando eu pesquiso, eu busco sempre mais fontes de informação sobre o mesmo assunto, né? Como pesquisador, nós utilizamos a triangulação de informações. Então, sempre que nós achamos uma informação relevante, nós buscamos sempre ter mais 2 pontos de informação para validar aquela informação. Perfeito. Claro, o que é possível de se encontrar, porque tem coisas que que são encontradas que são únicas, mas dentro de um contexto, ela sempre se encaixa em algum lugar. Então eu uso muito isso, porque eu acredito que eu sou uma pessoa muito espiritualizada, mas eu sou extremamente racional.
Eu sou uma pessoa que preciso olhar, ver, estudar, pesquisar. Aquilo é muito mais válido para mim. A minha conexão com a espiritualidade, ela simplesmente me ajuda a encontrar essas coisas, ou me ajuda a ter uma interpretação daquilo que eu vejo comparado com os outros, e de registros acásticos que eu acesso, que já são de meu conhecimento de outras vidas. E ali eu simplesmente só comprovo o que eu já sabia no passado, mas eu preciso da comprovação. Eu sou uma pessoa que... Maravilhoso. E eu acho que é extremamente, assim, cada um é cada um, né? Mas eu acho que é necessário e às vezes até saudável a gente ter esse lado racional também, equilibrando com esse lado intuitivo, né? É uma Perfeito. Dança, né? Nem mais aqui, nem mais ali, né? E passa mais credibilidade, principalmente nesse início da jornada do despertar da consciência, onde as pessoas ainda... Então as pessoas despertam, elas acabam acessando informações que vão contra, né, toda a sua educação, o que a religião falou, a cultura, e aquilo é um impacto muito grande. Então, quando você coloca um embasamento em que ela fala assim, não, mas está aqui, está escrito, é muito melhor para ela, principalmente nesse início de jornada, ela ter uma segurança da onde vem aquela informação. Vem do além. Aí do além fica complicado. Sim. Entendeu? Se ela tem um conhecimento, uma base, aqui, tá escrito, olha. Tá escrito aqui, não sou eu que estou dizendo. Tanto que eu falo, não é o Júnior que está dizendo. Tudo que eu falo é baseado no que falaram, no que nos deixaram escritos, nos que deixaram em tábuas, nos registros. Eu falo o que nos deixaram para ser falado. Sim. Ótimo. Então, assim, para a gente iniciar, eu queria que a gente falasse desse personagem quando ele chegou nesse planeta. Porque, assim, primeiro eu queria fazer um convite pra galera aqui, abrir o seu coração e escutar essas informações como um novo ponto de vista, mais um ponto de vista, mais uma perspectiva, e a gente vai investigando, vai fluindo aqui. Mas a gente conhece, né? Eu vou colocar no senso comum e com a minha história também, né? Toda o que foi trazido pela Igreja Católica, pelo que a gente cresceu de informação, e agora tem tantas informações disponíveis. Então, por isso a gente vai investigar. Esse Jesus, né, que chegou no planeta Terra, você pode falar um pouco como que ele chegou aqui? Como que foi esse processo dele chegar na Terra e essa confusão que as pessoas, que eu vejo que tem sobre o Deus encarnado ou um ser humano que tem uma missão? Queria que você trouxesse um pouquinho desse plano aí. Eu acho bem interessante a gente começar por um entendimento mútuo. Independente de qualquer religião que as pessoas hoje têm, todas elas dizem que existe uma espiritualidade, que existe uma força superior, né? Não só Deus, como os anjos, os arcanjos, e qualquer religião vai te falar dessas forças, independente do que sejam, né? Se pegar, os gregos tinham, os egípcios tinham, e assim por diante. Então nós sabemos que existe uma espiritualidade, uma força fora do nosso planeta, no plano espiritual. Então aí nós já temos um entendimento. O nosso planeta, ele passa por eras. Então todas as eras são muito importantes. Um dia cósmico são 12 eras, 26 mil anos, mais ou menos, 25.920. Então essas eras são marcadas pela espiritualidade para preparar a nossa evolução. E a última era foi essa era que nós acabamos agora, que foi a era de Peixes. Então nós tivemos antes dela a era de Áries. A era de Áries foi quando veio Moisés, quando veio Akenaton, que vieram dizer, muitos deuses, politeísmo, mas eles vieram falar, olha, todos esses deuses, que eram os humanos que diziam que eles eram deuses, eles não desciam aqui e falavam, nós somos deuses. Quem os endeusavam eram os homens, que na verdade eram seres de outros planetas mais evoluídos, que claramente chegavam aqui com uma tecnologia muito maior, assim como se nós formos para o meio da floresta, com certeza lá eles vão achar que nós somos deuses chegando, né, do espaço, quando na verdade vai chegar de helicóptero.
Então, já Moisés e Akenaton já vieram, que tanto existe uma história de que Akenaton era Moisés. Porque muitas histórias são repetidas e bem parecidas, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas vieram para dizer que, olha, existe um Deus supremo. Existe o Deus de tudo. O Deus de todos os deuses. Existe um Deus supremo. Essa foi a era de Moisés. E logo depois, 2160 anos, veio a próxima era, que foi a última, que acabou agora, 21 de dezembro de 2012, em que nós tivemos um avatar, que nós tivemos uma consciência, que era Jesus, que encarnou nesse planeta para poder ajudar-nos nesta última era desse ciclo. Tanto é que achava-se que o mundo ia terminar dia 21 de dezembro de 2012. Na verdade, era um ciclo que estava se terminando, iniciando uma nova era de Aquários. E um ciclo também da nossa civilização. Então, Jesus, que não era Jesus, né? O nome dele nunca foi Jesus. Já vamos começar por aí. O nome verdadeiro dele era Yeshua HaMashiach. Esse era o nome de Jesus. Que com o passar do tempo, do aramaico para o hebraico, do hebraico para o grego, latim, assim por diante, foi sendo mudado. Então, Yeshua virou Yeshua, Jesus. E só no século XVI é que foi inventada a letra J. Nossa. E aí o que era Jesus ficou Jesus, trocou o I pelo J. Mas ele nunca foi chamado de Jesus. O nome dele era Yeshua. Então vamos começar por aí. Boa. Então nós temos, de acordo com Ramatiz, existe uma consciência, que é um Cristo planetário, que na verdade é um dos fundadores do nosso universo, que chama-se Sananda. Uma entidade, uma consciência de 12ª dimensão, que decidiu encarnar nessa última etapa, nessa última era da nossa civilização, para poder nos ajudar. Porque todas as outras eras, todos os outros deuses, entre aspas, vamos dizer assim, que tentavam passar conhecimento, e isso é o que nós temos com os documentos, com as civilizações antigas, tentavam passar um conhecimento da geometria sagrada, conhecimento de medicina, conhecimento da astrologia, conhecimento mesmo, e da nossa própria jornada do desenvolvimento. Como eles eram considerados deuses, então existia aquele humano, né, falava assim, olha, não, mas eles são deuses. Nós somos meros mortais humanos. Então eles não conseguiam passar. Muitos falam, mas porque eles não davam acesso. Não é verdade. Eles davam sim acesso. Porque senão os humanos foram criados para serem escravos. Se os humanos tivessem sido criados para serem escravos, eles seriam escravos até hoje. Eles seriam analfabetos, eles não teriam ensinado a escrita, eles não teriam ensinado a irrigação, eles não teriam ensinado a matemática, a astrologia, a astronomia, não tinham ensinado nada, né? Eles ensinaram, mas eles não conseguiam passar muitas informações quando se tornavam mais profundas. Foi aí que Sananda, então, falou, olha, o único jeito dos humanos aprenderem nessa reta final, que é o que nós estamos, numa reta final, é eu encarnando como humano. É de humano para humano, porque de Deus ou de uma entidade superior para humano não está funcionando. Não funcionou nos últimos 10 mil anos. Nós temos que dar um jeito. Então ele se dispôs a encarnar como um humano. Então, segundo Ramatiz, esse processo de preparação dele para encarnar na Terra foi de 1000 anos. Nossa. Porque uma entidade, uma consciência de 12ª dimensão, para ele poder encarnar num corpo físico de 3ª dimensão, se ele encarnar direto, queima. Não consegue. Então ele tem que abaixar a dimensão, a dimensão é a frequência energética. Ele tem que baixar a frequência até ele poder acoplar num corpo humano. Esse processo, segundo Ramatiz, demorou 1000 anos de um processo. Que para eles não é nada. Né? A gente aqui acha muita coisa, mas para eles não é nada.
nesse ínterim, na própria era de Áries, no final e no começo na era de Peixes, a terra foi sendo preparada. Nós já tivemos os gregos, né? Sócrates, Platão, nós já tivemos Buda, nós já tivemos entidades, consciências maiores, já vindo preparar o terreno. Nós tivemos os essênios, que é importantíssimo na história, que ninguém fala neles. Mas os essênios, eles prepararam a vinda de Jesus. Os essênios já tinham a moral, os valores, eles já acreditavam na reencarnação, na vida após a morte. Eles já tinham uma cultura, eles se desenvolveram nos valores cristãos, sem saber que eram valores, que são os nossos valores hoje. Mas eles já tinham esse conhecimento e eles foram uma civilização que preparou a vinda de Jesus. Quando Sananda encarnou como Yeshua, ele encarnou num corpo de terceira dimensão. Ele, como qualquer um de nós. Então ele teve o véu de esquecimento. Nossa. Ele teve as limitações dos 5 sentidos. Ele teve as condições econômicas sociais da época, o controle do Império Romano. Ele não sabia quem ele era. As pessoas acham que ele nasceu, saiu andando da manjedoura. Eu sou Jesus e eu vim salvar a galera, né? É o que pensam. Imagino que o ventre que recebeu esse ser também não era qualquer ventre, né? Imagino que a linhagem dele veio sendo preparada também para que isso possa acontecer. Tem alguma relação aí? Tem muita relação. Ora, então vamos às relações. Primeiro, a história de Maria e José. Maria e José, eles não eram qualquer um. Um simples pastor, carpinteiro. Uma pobrezinha Maria, coitada. Eles eram essênios. José era um mestre essênio. Ele tinha toda a base. Já sabia quem é que vinha. Maria era essênia. Já também sabia lá dentro. Já tinha também uma consciência que sabia que ia vir ali alguém muito especial. Então, nós temos hoje algumas informações entre as pesquisas recentes hoje de pesquisadores e de teólogos e historiadores nos mostram um pouco diferente a história do que nos é contada na Bíblia. Né, por eles. Então, as pesquisas mais recentes que nós temos acesso hoje nos dizem assim: primeiro, hoje já se duvida que Jesus tenha nascido em Belém. Nossa. Pelo que os estudos apontam, Jesus nasceu na sua cidade mesmo, em Nazaré, na cidade dos pais. Porque antes falavam que Jesus e Maria foram para Belém porque tinham que ir para um censo. Eles precisavam estar lá pelo censo. Porque o Império Romano, de tempos em tempos, ele realizava um censo. Esse censo, na verdade, era para cadastrar todas as pessoas para que eles pudessem controlar o pagamento de impostos. E os romanos, eles eram experts em cobrança de impostos. E eles deixaram tudo catalogado, tudo escrito, eles tinham um controle perfeito. Então hoje, os historiadores, eles têm muito acesso às informações, porque tudo era oficial, tudo era escrito, eles deixavam tudo arquivado, porque eles tinham controle, porque a importância para eles era pagar impostos. Então, de tempos em tempos, eles realizavam. Então, existia então um consenso que, foram para Belém. Mas, na verdade, naquele período, o último censo realizado pelo Império Romano chama-se o Censo de Quirino, que foi exatamente há 6 anos antes de Cristo. De 6 a 7 anos antes de Cristo. Então, pegamos essa informação. E foi... Então, não existia nenhuma informação de que eles teriam que ir para Belém para poder fazer isso. Eles iam fazer em Nazaré mesmo. Então, se o censo foi em Nazaré e foi o de Quirino, eles deveriam estar em Nazaré.
Então essa é uma passagem que hoje os historiadores olham e falam, olha, não foi em Belém. E aí fala, mas aí vamos voltar para a Bíblia. Mas Mateus e Lucas falam que o menino Jesus nasceu numa manjedoura lá em Belém. E aí eles falam, mas tem um problema. A Bíblia hebraica, as escrituras hebraicas, elas diziam que o Messias, quando viesse, ele iria nascer na cidade de Davi, que era Belém. Então eles alteraram para que Jesus fosse o Messias para os hebreus. Olha, nasceu em Belém, mas ele não nasceu em Belém, pelo que os historiadores, os teólogos olham hoje, inclusive pelo censo de Quirino. Porque também os estudos apontam, inclusive está na Bíblia, Jesus não nasceu no marco do nosso calendário. Então quem criou o nosso calendário gregoriano errou no ano em que Jesus nasceu. E se nós olharmos para a história, mesmo aqui está na Bíblia, nós também vemos isso. Porque quando Jesus nasceu, quem era o imperador da região? Herodes. E tem a passagem na Bíblia que Herodes mandou matar todas as crianças, meninos que tinham nascido na época. E aí também, em Mateus, tem que um anjo desceu para José e avisou, José, pega o teu filho e a tua mulher e foges porque Herodes quer matar, o imperador vai matar. E Jesus, a família, a Sagrada Família, né, José, Maria e Jesus, foram para o Egito. E eles moraram por 3 anos no Egito, numa gruta. E essa gruta existe até hoje e construíram uma igreja sobre essa gruta no bairro de Copta, no Cairo, que chama-se a Igreja de São Sérgio. Você pode visitar. Milhares de pessoas visitam todos os anos a igreja e tem a gruta, vai lá, desce na gruta, tudo. Depois de 3 anos, o anjo voltou para José, isso está em Mateus, e disse, José, Herodes já foi, pode voltar à sua terra. Então, nós temos essa história que está na Bíblia, que está nos documentos sagrados. Só que quando nós olhamos a história, Herodes morreu 4 anos antes de Cristo. Então, se ele morreu 4 anos antes de Cristo e aconteceu tudo isso, como é que Jesus nasceu depois que ele morreu? Era impossível. Então, estima-se que Jesus tenha nascido no ano 6 ou 7 antes de Cristo, que é exatamente quando houve o censo em Nazaré. Portanto, José e Maria não poderiam ter saído de Nazaré para Belém. Eles tinham que estar em Nazaré por causa do censo, porque era uma obrigatoriedade do Império Romano. Que interessante. Então nós já temos mais que não nasceu nem em Belém, nem na manjedoura, nem no meio da palha, coitadinho, até porque naquela época tinha casa. Não tem o porquê nascer. Falam que tinha nascido assim porque ele estava viajando para Belém, que já foi por água abaixo. Sim. Não foi. A outra coisa interessante, que inclusive os historiadores afirmam está na Bíblia, Jesus veio de uma família muito grande. Jesus tinha 6 irmãos, pelo menos. Nossa. Jesus tinha 4 irmãos homens, Judas, Simão, Tiago e José. E 2 mulheres, 2 irmãs, que possivelmente uma chamava-se Salomé, a outra chamava-se Maria. Então era uma família grande, que está nos registros. E aí todo mundo, mas a Virgem Maria falou, não, isso... Então esses irmãos foram tirados, essa história foi tirada pela igreja, para dizer que Maria era uma virgem. Então se ela era virgem não poderia ter irmãos. Sim. Então eles foram excluídos. Inclusive Tiago, que era irmão de Jesus, era um dos apóstolos. Era Tiago. E ainda hoje tem-se dúvidas se Simão e Judas também eram os irmãos dele, eram os apóstolos ou não. Existe ainda uma dúvida, mas Tiago já sabe-se que sim, Tiago, seu irmão, era um apóstolo, era o apóstolo Tiago. Seria muita coincidência, né? Os nomes, assim. Mas, né? Então, isso nós já temos hoje.
Então essa parte já está sendo desmistificada. Claro que isso não é exposto, mas os grandes historiadores, aqueles que estudam realmente, os pesquisadores, os teólogos, já estão descobrindo, né? Mas se nós tivermos um pouco de bom senso, e mesmo aqueles que seguem a Bíblia, não faz sentido o Herodes ter morrido 4 anos antes de Cristo e ele já tinha perseguido Jesus. Sim. Então, existe um erro de cálculo então mesmo. Esse marco já é um marco bem diferente aí da nossa história, que já é hoje comprovado. Sim, e na sua percepção, tudo isso foi, vamos dizer assim, teve toda essa alegoria ali da manjedoura de Belém, da Virgem, para ter uma manipulação maior e ter, tipo, uma diferenciação desse ser? Sim. Porque tem um outro ponto bem importante. Em 1896, tinha um professor chamado Nathanael Schmidt. Esse professor era um professor de história, era um professor muito importante numa universidade em Nova York chamada Colgate University of New York. E ele teve acesso às traduções das tábuas dos sumérios. E essas tábuas que eram, né, foram das civilizações antigas. E ao estudar, ele começou a perceber que existiam as histórias muito parecidas entre as civilizações escritas há muito tempo e das histórias contidas no cristianismo e no judaísmo. Então, Adão e Eva, por exemplo. Adão e Eva já estavam na tábua dos sumérios. Adão era Adapa, que era Adam, que virou Adão. Eva era Lilith. Então já tem toda uma história muito melhor explicada nas tábuas, que é a da nossa origem, do que da própria igreja. Que legal. Né? E como que a gente encontra isso? Tem na livro? tábuas dos sumérios. Ah, sim. Então o Natanael começou a ver, isso aqui é parecido, essa historinha, hein? Caim e Abel. Muito parecida a história. A Torre de Babel, igual. Noé, o dilúvio. Noé e o dilúvio, nós já temos ela no épico de Gilgamesh. Está escrito há 10 mil anos atrás. Que hoje é uma escritura que tem ali Noé, Zilzudra. Então ele conta que Zilzudra, que era o governador de uma última cidade, Churupac, antes do dilúvio, que ele recebeu instruções de Enki, que era o deus, na época, que era o grande Anunnaki, dizendo para ele construir uma embarcação revestida de betume e nela colocar sua família, parte do seu povo e animais, porque viria uma tempestade de água muito grande por muito tempo e que ele teria que sobreviver para fundar uma nova civilização. É muito parecido. Uau. É igual, não é parecido. Então o Natanael começou a ver e falou, mas isso aqui tem... Essas histórias aqui contadas, elas já foram lá de trás. Quando ele começou a falar, ele foi mandado embora. Ele foi expulso. Foi condenado por heresia e foi expulso da faculdade, da Universidade de Colgate. Isso há poucos anos. 1896. Mesmo assim, né? Tipo... 100 e poucos anos atrás, mas não é muito tempo. Caramba. E dali em diante começaram a saber esses estudos, mas tudo foi muito abafado. Né? Por quê? Porque a história sempre teve essa manipulação. Sim. Das histórias em si. Então nós temos hoje as duas vertentes de histórias, mas quando nós vamos para o passado, elas são muito mais ricas, elas são muito mais factíveis do que as contadas pela igreja. Sim, a gente pode dizer que a Bíblia foi uma curadoria dessas tábuas, só que uma curadoria manipulada, né? O que nós temos que entender é o processo. Então, quando nós tínhamos essas tábuas, esses conhecimentos, o conhecimento ele era muito oral. Poucas pessoas tinham estudo, principalmente das tábuas.
Então, quem era que tinham as tábuas? Quem eram os filósofos da época? Eram só os reis, né? Os governantes. Não a massa. A massa seguia desde aquela época. Então, todo o conhecimento, ele era oral. Então, nós tínhamos uma tradição oral. Com o tempo, mais para frente, foram se escrevendo. Vamos escrever essa tradição oral. Mas a tradição oral era baseada nas tábuas. Elas tinham uma base. Não eram as traduções orais, não era da espiritualidade. Ele imaginou, sonhou. Não, tinha uma... Por que aquilo era oral? Porque tinha uma base histórica naquilo. Então eles foram escrevendo. Tanto que Gênesis foi escrito em 1440 a.C. Nossa. Esse é o primeiro livro da Bíblia. Ele é muito antigo. Na Bíblia, se nós olharmos que a Bíblia é uma coletânea de livros, né? O primeiro foi Gênesis, 1440 a.C. Nossa. E o Apocalipse é 70, 80 depois de Cristo. Então nós temos um intervalo de mais de 1.500 anos em que livros foram escritos. Baseados no quê? Baseado no que há 1.440 anos eles começaram a colocar no papel algo que era uma tradição oral, mas que essa tradição oral vinha de uma base, que eram as civilizações antigas. Perfeito. Então aí veio se transformando. E foi se transformando. Nós temos aí, primeiro, as traduções orais indo para o aramaico. Depois do aramaico, elas foram traduzidas para o hebraico. Do hebraico, com a entrada de Alexandre o Grande, foram traduzidas para o grego, todas. Do grego, depois, para o latim, do Império Romano. Do latim, só em 1641, foi feito para o inglês. E só depois de muito tempo do inglês foi para todas as outras línguas. Então aí nós temos traduções feitas por escribas. E mesmo assim, esses escribas, eles eram subordinados à igreja, que era subordinada aos imperadores. Sim. Quem comandava eram os imperadores, o que poderia pôr. E os escribas, eles tinham oficialmente o poder de adicionar texto, subtrair texto ou alterar o texto. Ou seja, eles podiam fazer o que eles quisessem. Essa informação é interessante. Vírgula, não era o que eles quisessem, é o que mandavam eles fazerem. Isso é muito interessante. Isso não significa que a Bíblia está errada ou que os ensinamentos não são válidos, mas que é interessante ampliar um pouco a percepção para que essas informações que na época tinham um contexto, tinha uma outra analogia também e possivelmente, muito possivelmente, como o Júlio está falando, teve alterações que foram ali benéficas ao governo, à religião da época, todo o sistema, né? O que eu acredito é que, sim, existem muitas coisas na Bíblia que são originais. O que eu acredito é que nós não podemos apenas olhar para uma fonte de conhecimento. E várias fontes de conhecimento. Até porque a Bíblia, ela não é um livro. A Bíblia não era uma vez e tem uma historinha e acaba. Ela é uma coletânea de... A que nós temos hoje, que é a Bíblia de King James, que é uma Bíblia ortodoxa, católica, ortodoxa, anglicana. Não, a nossa Bíblia não é a Bíblia romana, nem a católica apostólica romana. Teve uma briga aí. Que quando o rei James quis separar da igreja católica apostólica romana, quis separar da pressão e da imposição de Roma, ele mandou alterar e fazer uma Bíblia deles. Entendi. E essa Bíblia, a King James, por ter sido em inglês, foi dela que depois foi traduzida para todas as outras línguas, incluindo português. Então, se todo mundo aqui for na sua casa agora e pegar a sua Bíblia, está escrito versão King James. Então, saiba que ela não é a Bíblia católica, apostólica romana. Ela é uma Bíblia anglicana.
Isso já é uma informação muito valiosa, né? E trazendo, por exemplo, para essa questão de Jesus Cristo. Muita gente fala dos apócrifos, né? E que existem muitas histórias sobre a passagem de Jesus na Terra nesses apócrifos. O que você sente que seria legal para a gente costurar com essa história da Bíblia? O porquê que esses livros foram retirados e com a história de Jesus Começo também, da jornada. de Yeshua, né? Então vamos... tem bastante assunto. Quando nós olhamos Vamos começar pela história dele? Porque senão a gente vai começar do fim para voltar pro começo. Sim. Então Jesus, quando encarnou, ele era um menino. Como qualquer outro, com véu de esquecimento. Ele não sabia que era Jesus, ele não sabia que era Sananda. Como nós não sabemos quem nós somos, de onde nós viemos, quais são os nossos poderes. Então Jesus... A verdadeira história de Jesus, ele passou por um processo que todos nós estamos passando nesse momento. Então Jesus viveu com Maria, com José, até os seus 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, por coincidência, né? Ele sai da Bíblia. A Bíblia, Jesus desapareceu, como se a vida dele, dos 12 aos 30, não interessasse para ninguém. Sendo que ele é o grande Messias, né? Então a gente já começa a desconfiar um pouquinho. Você fala, como uma religião, vamos dizer assim, baseada no Messias, não tem a história dele. Verdade. Ele não fez nada dos 12 aos 30? Onde ele estava? Então, mas hoje nós temos comprovações do que ele fez. Então, aos 12 anos de idade, Jesus sai de Nazaré. E por quê? Porque naquela época, a cultura dizia que aos 13 anos de idade, eles já tinham que noivar. Então o pai já conversava com... Né, os pais já conversavam ali, meu filho vai casar com a sua filha, com 13 anos. Nossa. Já noivavam. Já era... E não tinha discussão. Não é assim, eu gosto, não gosto. Né? Não. Era o acerto de família, era a cultura da época. Então Jesus não podia ficar ali. Então Jesus sai. Então para onde foi Jesus? Em 1887, um pesquisador e um historiador russo chamado Nikolai Notovitch, em uma jornada que ele passou pelo Tibete e ia para a Índia, ele parou em um mosteiro chamado Mosteiro de Remes. É um dos mosteiros mais famosos hoje. É um mosteiro onde os monges levitam. É aquele. E lá, com os monges, nos seus estudos, eles acabaram entregando para ele, mostrando para ele uns pergaminhos muito antigos. E ao pesquisar, ao estudar, né, uma história grande, descobriu-se que ali estava a vida de Jesus. Que Jesus tinha morado ali. Então, quando Jesus saiu, ele foi para esse mosteiro de Remes. No mosteiro de Remes, ele viveu dos 12 anos de idade aos 28 anos de idade. Uau. Esse é o que diz ali. Tanto que todas as escrituras, posteriormente, foram a fonte principal de um evangelho escrito em 1901, um livro, na verdade, escrito em 1901, pelo autor chama Osley, que chama-se o Evangelho dos 12 Santos, que ali conta toda essa passagem de Jesus ali. Então ali Jesus, você imagina, dos 12 ao 28, no mosteiro. Nossa. Com os monges. Então ali, a conexão dele foi extremamente importante, né? Com o seu eu interior, com o seu eu superior, meditações, com a alimentação, tudo muito propício para que ele despertasse, que é o que nós falamos agora. Então vou fazer umas correlações. É o que ele despertasse. Imagina se nós saíssemos hoje do nosso mundo e nós fôssemos, né, por 16 anos morar no mosteiro, meditando com um monge, comendo e vivendo aquela cultura. A gente se conectaria com o universo inteiro. Exato. Jesus, aos 28, saiu dali e ele foi para a Índia. Jesus ficou dos 28 aos 30 na Índia. E existem relatos na Índia em que o Messias viveu lá. Lá Jesus foi aprender
sobre vida extraterrestre, sobre reencarnação, porque na Índia é muito comum. Aí, né? O que a cultura ocidental foi criada e manipulada para acreditar que não existe outra vida, a não ser nós, né? A única bolacha do pacote. Na Índia, não tem isso. Na Índia lá, os deuses são, né, seres meio cobra, meio humano, azuis. Tem as vimanas, eles estão muito interligados em reencarnação, vida após a morte. Então Jesus foi para lá aprender sobre todos esses assuntos. E saindo de lá com 30 anos de idade, Jesus vai para o Egito. Em 1947... foram encontrados na Cisjordânia os pergaminhos do Mar Morto. São 900 pergaminhos. Esses pergaminhos, encontrados em jarros, dentro de gruta, uma parte deles foi exatamente o livro de Enoque. O livro excluído da Bíblia. Da atual, né? Porque na Bíblia etíope ele existiu. Mas existem outros pergaminhos que relatam a vida de Jesus no Egito. Em que o aprendizado dele foi dentro da esfinge. Nossa. E que ele tinha um tratamento energético dentro da pirâmide de Gizé. E ali ele ficou 2 anos. Esses 2 anos, ele passou pelos ensinamentos dos mistérios de Tote. Tote foi o grande, né? Foi o criador da civilização egípcia. Ele tinha sido um governante em Atlântida. Quando a Atlântida sucumbiu, ele foi criar a civilização egípcia. E de lá ele foi para a Grécia criar a civilização grega. A civilização grega. Na Grécia ele era conhecido como Hermes. No Egito como Tote, governante de Atlântida. Por isso que ele recebeu o nome de Hermes Trismegistus. Hermes 3 vezes grande. Então, Tote tinha todos os ensinamentos, tanto que Tote deixou as tábuas de esmeralda, que é hoje talvez um dos achados mais importantes, mas os mais enigmáticos, o mais misterioso, o que se você procurar na internet não vai achar nada, porque o que tem ali é extremamente importante. Conhece-se uma tábua, que é a das leis herméticas. Mas as outras 11 tábuas, poucas pessoas tiveram acesso a elas. Porque muita coisa do que está escrito ali foi escrito pelo próprio Tote, porque ele diz ali, eu, Tote, rei da Atlântida. Então é ele que escreveu as tábuas. Tem muita coisa que está escrita ali que Jesus falava. E isso nos mostra que os ensinamentos que Jesus veio nos trazer são ensinamentos cósmicos. Sim. Não é o ensinamento dele. Ele só veio trazer para mim conhecimentos cósmicos. Porque não é ele era o dono da verdade, ele veio trazer a verdade. E a verdade não é a verdade dele, é a verdade universal. Perfeito. É a verdade que todas as civilizações tentaram nos passar, mas nós não acreditávamos. Então Jesus, ele nos veio passar. Jesus não veio nos salvar. O negócio de Jesus é a salvação, isso é papinho da igreja. A missão dele não é salvar, ele não veio aqui salvar, ele veio nos ensinar. Ele veio nos dizer que nós somos seres divinos, que nós somos deuses e que nós temos um poder interior. Então, os ensinamentos deles era sempre baseado nisso. Tanto que ele nos chamava nós de irmãos. Vocês podem muito mais que eu. Vós sois deuses. Vocês podem. Vocês têm que... Então, esse era o trabalho dele. Esses ensinamentos, que eram ensinamentos universais. Então, nós temos vários trechos. Nós temos um trecho numa tábua importante que fala assim: nos salões de Amente. E a mente tanto pode ser interpretado como um lugar físico, como pode ser interpretado um lugar energético. Então falava assim, nessa tábua está escrito assim: nos salões de Amente corre o rio da vida eternamente. Corre o rio da vida eternamente. Mas aí se nós formos em João capítulo 7, versículo 38, Jesus fala: quem crer em mim,
Como diz a Escritura, e não fala qual Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É a mesma coisa. Exato. É a mesma coisa. E tem outras passagens. É a mesma coisa que eles estão falando. Mas como se a Tábua das Esmeraldas foi escrita há 30 mil anos antes? Porque eles estudavam. Porque o conhecimento dele, o conhecimento de Tote e de todos os outros eram conhecimentos universais. Essas parábolas eram para que a informação chegasse para quem tivesse consciência suficiente para interpretar? Sim. Sim. Faz muito Jesus, sentido. claro, que como ele falava de humano para humano, ele tinha que falar também de uma forma que o humano entendesse, mas ele deixou muito claro. Aí nós vamos entrar no que a Sol me perguntou, os apócrifos. Por que então, assim, vamos pensar com a coerência. Eu gosto de coerência. Vocês já perceberam que a gente tem que ser coerente. Exato. Perfeito. Nós temos uma Bíblia que fala do nosso Messias, que fala que ele veio nos salvar, que é a nossa salvação, que nós não podemos questionar, que ele tinha 12 apóstolos, mas só 4 evangelhos dos apóstolos estão na Bíblia. Mas cadê os outros 8? Mas não são relevantes? É verdade, caminharam com Jesus Cristo, estava ali, né? Por que só 4? E os outros 8? Quando então? Por que foram tirados? Se eram tão importantes e estavam tão juntos com ele. Então, esses que foram retirados são chamados de apócrifos. Eles são apócrifos porque a igreja falou assim, não, esses daí não, viu? Esses daí não considera. Não. 8 apóstolos. Deixa eles Só 8. Só 8, deixa de fora. Não faz mal que eles andavam com Jesus. Não faz mal que eles eram os grandes alunos do mestre. Não, deixa eles de fora. Vamos só pegar esses 4 e olhe lá. Desses 4 nós vamos ver o que pode entrar e o que não pode entrar. Então, os apócrifos só são esses que foram exclusivos pela igreja. Mas eles existem. Como que vazou isso aí, será, hein? Você sabe? Os apócrifos, eles foram escondidos. Em 1942, foram encontrados 12 códices que chamam-se a Biblioteca de Nag Hammadi. Talvez um dos achados mais importantes que nós tivemos. Nesses códices, porque eram códices? Porque eles já eram em capa de couro. Na verdade, eles eram cópias originais, ou cópias, porque eles eram em copta. Então, muito provável eram cópias originais dos evangelhos originais. Tá. E aí foram encontrados de Tomé, foi encontrado de Filipe, foi encontrado o Pit Sofia, o Evangelho da Verdade e o mais completo Evangelho de João. E vários outros pedaços. Eles foram traduzidos só em 1970. Nossa. E foi liberado para o público só em 2007. Nossa, então nós temos uma história muito recente que conta uma outra parte do cristianismo. Uma parte não contada pela Igreja Ortodoxa, que foi escondida. E ali nós temos muita informação. E aí nós podemos ver por que foram escondidos. Então, por exemplo, em todos os evangelhos encontrados, os apócrifos, eles têm 2 mensagens muito importantes. A primeira mensagem em todos eles, comum, eles são muito diferentes, mas eles têm 2 mensagens em comum. A primeira mensagem, Deus é luz interior. Essa palavra interior muda tudo. Muda tudo. Tudo. Acabou. Acabou o velhinho sentado lá no céu. Acabou. E a outra informação que todos eles falam é o autoconhecimento é a chave da iluminação. É o chave para você acender essa luz que está aí dentro, que é Deus, que é a luz interior. Todos eles falam. Então, se você pegar, por exemplo, no Evangelho de Tomé, Jesus diz, não procures lá, não procures aqui. O reino de Deus está dentro de você. A igreja não pode colocar isso na Bíblia. Porque acabou, porque o reino de Deus está no céu. Porque ela prega que você precisa dela para chegar ao reino de Deus. Exato. Quando ele fala isso,
Acabou. Sim. Tem uma outra passagem interessante, Tomé também, que Jesus diz assim: o reino de Deus está dentro de vós e em vosso exterior. Ponto. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmos, o autoconhecimento, então sereis conhecidos e compreendereis que vocês são filhos do Pai vivo. Ou seja, que vocês são deuses. Por isso que ele falava, sois deuses. Sois deuses. Tira, põe pra fora, não pode passar. Vai empoderar, né? Vai empoderar. Então existem várias passagens, né? Em que ele vai falando isso. Que ele vai falando, é luz. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. O que é conhece-te a ti mesmo? O autoconhecimento. E você sabe que você estava falando sobre o seu público, né, há pouco tempo. E eu tenho uma avó, né, que ela tem 75 anos e ela é muito católica. E ela sempre foi na igreja e sempre, às vezes até brigava comigo, com minha irmã, assim, com meu pai. Vocês têm que ir na igreja, vocês têm que orar. E eu fui batizada na igreja católica, tudo, mas sempre tive essa rebeldia, assim, tipo, não ressoa isso comigo. E aí, recentemente, eu fui lá visitar ela e ela passou por uns processos bem desafiadores, assim, na família, com doença, tudo. E trouxe um desânimo em relação à igreja. E ela virou pra mim e falou assim, filha, a igreja é só parede. Deus está na gente. E quando ela falou isso pra mim, isso reverberou de uma forma, porque eu falo assim, gente, as pessoas que têm as crenças mais enraizadas de que precisa ir na igreja, elas estão conseguindo desfazer. Ou seja, existe uma mudança. Tem algo, uma frequência mudando no planeta mesmo, Muito. Né? Porque as pessoas precisam entender que você não precisa da igreja para você orar. Porque hoje eu tenho, né, muitas pessoas que me assistem, me acompanham, conseguem enxergar esse controle, essa dominação, essa doutrinação da igreja e saem da igreja. E elas se sentem perdidas. Eu recebo muitas mensagens. Eu entendi tudo. Só que agora eu não tenho para quem orar. Eu não tenho mais, eu perdi Jesus. Eu perdi Deus. E olha, fora da igreja não tem salvação. Eu falo, querido, esquece eles. Você continua fazendo Pai Nosso, você continua fazendo Ave Maria, você continua seguindo os ensinamentos de Jesus. Né? Deus continua existindo, só que ele não tá lá em cima, bem longe de você. Ele tá bem pertinho, tá aí dentro. E você continua, você não precisa da igreja. Jesus veio nos ensinar que Jesus não era cristão. Buda não era budista. Krishna não era Krishna. Eles não tinham religião. Eles eram ensinar os ensinamentos. Eles não tinham... Você sabe o que significa igreja? Okay. Igreja era a reunião que Jesus fazia no monte. Então Jesus ia lá para o monte e falava, galera, senta aí. Não era uma coisa em quatro paredes. Era aberto para quê? Para todos. Uma transmissão. Não, era para todos. Perfeito. Não interessa se é rico, se é pobre. Se é branco, se é preto, se é azul, se é amarelo, se é verde. Qual que é a sua religião? Não interessa. Senta para escutar. A religião católica é que tomou esse poder da igreja e colocou dentro de quatro paredes. E falou, você sim, você não. Aqui tem que acreditar nisso. Se você não acreditar nisso, você não é bem-vindo. Eu vou expulsar você daqui. Em que não era isso que Jesus falava. Jesus dizia, nós somos irmãos. Irmão significa iguais. Iguais em um nível elevado. Não no nível ego. Não no nível de cor, de gênero, de crença, se é política. Não, é no nível de alma. De origem, né? Isso. De alma, não interessa. Aqui é todo mundo irmão. Se cada um se respeitar, tanto que Jesus veio nos ensinar que para nós evoluirmos, para nós acendermos essa chama através do autoconhecimento, nós temos que desenvolver os 4 sentimentos. Nós chamamos os 4 sentimentos divinos. Amor, compaixão, perdão e respeito. Esses são os 4 sentimentos. E que ele veio nos ensinar que através desses sentimentos, nós conseguimos acender essa chama. E Jesus já falava em metafísica. Porque esses 4 sentimentos são aqueles que elevam a nossa frequência energética.
Perfeito. Uau. O Evangelho de João, ele é inteiro metafísica. O Evangelho de João, para quem realmente estuda, fala, uau, o cara já falava em metafísica. O cara já falava em Big Bang, já falava em energia, em frequência, naquela época. É verdade. Me veio aqui também você falando, né, sobre essa questão do Pai Nosso, tudo, que é uma oração tão poderosa, né? E esses dias eu orando o Pai Nosso, eu comecei a perceber, porque na igreja sempre traz uma oração, por exemplo, falando nós, né? Tipo, como se eu estivesse orando para todas as pessoas. E aí comecei a fazer essa oração, só que trazendo para a primeira pessoa, né? E aí tem aquela parte que fala, assim como no céu, na terra, também tem a conexão com a tábua, né, de esmeralda que fala. Sim. Como está em cima, está embaixo, né? Nossa, é muita conexão mesmo com essas escrituras antigas, né? Sim. Nossa. Eu queria entender um momento dessa vida de Jesus aí que é interessante, né? Então, nessa história toda, tão legal, ele foi lá, passou a jornada dele, se iniciou, teve ativação, Jesus passou, aprendeu. E aí, dentro, não sei se tem um pouquinho antes, né, que você queira complementar, mas eu queria trazer para esse momento que a gente conhece da história clássica da idade de Jesus, onde ele veio causar um certo rebuliço na sociedade, né? Ele colocou a cara, né? Ele se mostrou, ele interagiu. Foi um momento que eu vi que ele realmente decidiu fazer isso intencionalmente, tudo que aconteceu. E qual que era a intenção, na sua visão, essa intenção dessa passagem dele falar, agora vamos causar aqui um rebelde. Então, como eu falei, ele passou pela mesma fase que nós estamos passando. Então ele passou primeiro pelo despertar da consciência. Ele passou pelo despertar. Depois ele teve a expansão da consciência. A expansão da consciência foi todos os ensinamentos que ele teve. Ele teve muito ensinamento, voltando no Tibete, de Reiki. E do Qigong, que é também uma arte chinesa, né? De muita energia, de muita conexão. Ele tinha os poderes dele é porque ele foi desenvolvendo esses poderes. E depois ele passou pela expansão da consciência no Tibete, na Índia, e depois explodiu no Egito. Então ele completou. Quando ele completou esse ciclo, ele passou a se tornar um trabalhador da luz. Ele entendeu que ele não podia saber tudo aquilo e... Guarda pra ele, né? Nós não podemos afirmar que ele conseguiu uma conexão tão grande que ele falou assim, ele soube quem ele era. Sou Sananda, não vim aqui de bobeira, porque no fundo a missão dele era encarnar como humano e de humano para humano ajudar os humanos, a civilização, a humanidade a passar pela era de peixes e a evoluir. Essa era a missão dele. Elevar a consciência. Elevar a consciência e nos tornarmos quem nós somos, passar a mensagem que todos os outros tinham tentado passar e não tinham conseguido. Então ele tinha essa missão. Então ele tinha um karma. Nós não sabemos, não existe nenhum registro, pelo menos encontrado até agora, que ele conseguiu acessar essa informação e soube, agora eu sei quem eu sou e vou cumprir minha missão. Ou se ele não soube, mas ele entendeu, ele escutou a intuição dele, porque todos nós temos. Imagina que você chega num estágio em que essa intuição e você está tão conectado, né, que você vai escutar. Que falou, querido, não cumpriu a missão ainda. Vai seguir a guiança. Tem que cumprir a missão. Então a missão dele foi se transformar em um trabalhador da luz, que foi o que ele fez. Então ele voltou para a Terra natal e ali ele começou o trabalho dele aos 32 anos de idade e não aos 30, que nem a Bíblia diz. Então toda a idade do Jesus, ela foi adulterada. Uma que ele nasceu no ano 0, nasceu 6 ou 7 anos antes. E também não morreu com 33. Isso é outra coisa também. Os estudos apontam que ele tenha morrido entre 38 e 39 anos de idade. Alguns. Porque aí também nós temos diversas vertentes. Tem evangelho que diz que ele foi crucificado. Nós temos evangelhos e Bíblia que fala que ele não foi crucificado. Aí tem vertentes que, assim, já me perguntaram, né? É polêmica. Qual é
Não sabemos qual é, mas assim, nós não podemos... Existe. Nós temos a Bíblia do Sinai, que é uma Bíblia importantíssima, que foi uma das Bíblias mais importantes, depois da Bíblia Etíope, que é a mais importante e a número 1. A Bíblia do Sinai, que foi encomendada, inclusive, por Constantino, que está no mosteiro de Santa Catarina, na base do Monte Sinai, a Bíblia do Sinai diz que Jesus não foi crucificado. É a Bíblia. Não sou eu. A Bíblia. Tem uma Bíblia importantíssima. A que antecedeu a Bíblia Católica Apostólica Romana. Da onde ela foi baseada. Lá não tem. Tem outros evangelhos que também não tem. Foi encontrado, no ano 2000, um evangelho na Turquia, que é o evangelho de Barnabé. O Barnabé também andava com Jesus. Nesse evangelho, também não foi crucificado. Sim. E talvez até essa informação dele não ter sido crucificado ou ter sido crucificado traz uma mostragem pra gente de que isso não é tão importante quanto tudo que foi feito antes, né? E a igreja, ela passa como se tipo... não, mas a crucificação foi um marco e ele morreu por nós e ele sofreu por nós, pra ter todo aquele peso, né? Mas eu sinto que a crucificação é o de menos de toda a história, né? O que nós temos de relatos é que uma coisa é certa. Judas, além de possivelmente ser irmão de Jesus, possivelmente... Essa informação ainda não foi certificada. Mas o que nós sabemos é que Judas era um dos apóstolos que mais entendia Jesus. Essas parábolas, o que Jesus queria dizer, com outras palavras, Judas era o que mais entendia, era o mais próximo do entendimento, e que Jesus teve que convencer Judas a traí-lo. Não foi assim. O que contam é uma história. Mas o que tem ali é uma outra vertente. Que Jesus pediu para que Judas o traísse. Porque Jesus, ele sempre demonstrava esses 4 sentimentos divinos, amor, compaixão, perdão e respeito, por atitude. Né? Ele demonstrava. Jesus não tinha teoria. Ele fazia a teoria, ele falava... Mas ele demonstrava. Coerência, né? Coerência. Ele demonstrava o amor. Ele demonstrava a compaixão. Ele demonstrava o respeito, né? E qual era a forma que ele ia mostrar na prática o perdão? Que é o mais difícil, né? O perdão é um sentimento difícil. Talvez eu acredito que dentre os 4 sentimentos, o perdão seja o sentimento mais difícil de você lidar, mais difícil de você superar. Tanto é que o perdão liberta, né? O perdão... Como ele ia demonstrar? Com Judas. Então ele pediu para Judas o trair. Porque a primeira coisa que Jesus fez quando foi preso, perdoou Judas. A primeira coisa, ele não fez mais nada. A primeira coisa foi, perdoou. Então, os estudos apontam que essa foi uma forma que Jesus encontrou de demonstrar, para mostrar para as pessoas o que é o perdão. Porque se você perdoar aquele que te traiu, aquele que era o seu melhor amigo, né? Um companheiro, um dos 12, que estava ali com você, repartindo pão, viajando junto e toda aquela história, e te trai. Sim. Se você, num ato, o perdoa, então aquilo era uma demonstração maior, que não podia ter. Qual é a outra demonstração que ele ia dar? É verdade. Então disse que essa foi um ensinamento. E que a partir daí, aí existem as vertentes. Que ele foi preso, sim, aí existe a vertente. Foi crucificado e morto, como todo mundo sabe. Pau. Tem a outra vertente que fala assim, não, foi embora. Crucificaram o outro no nome e ele continuou sendo perseguido. Tem uma vertente que diz que ele fugiu, que José de Arimateia, que era um grande companheiro de Jesus, era um grande mercador da época, tinha um navio mercante, pegou Jesus, tirou Jesus dali, passou pelo Egito, foi até a França, não só com Jesus, mas com Jesus, com Maria Madalena e suas 2 filhas. Eles tinham 2 filhos. Maria Madalena e Jesus. Maria Madalena e Jesus. Esse também é... Na França, Jesus sabia que
o Império Romano ir atrás. Falou, eles não vão desistir, vão vir e vão pegar, né? Se eu ficar aqui. Então, José de Arimateia, ele se separou de Maria Madalena. Maria Madalena, com as 2 filhas, foi para a Inglaterra. E na Inglaterra, passando os ensinamentos de Jesus, elas fundaram os celtas. Uau! Que depois foi dizimado, né? E Jesus foi para o Oriente Médio. Ásia. E existem passagens da vida do Messias na Ásia. Por muito tempo, não sabe-se quanto tempo, mas pelo menos até o fim da sua vida. Essa é uma das teses. E como um mestre ascensionado, eu acho que faz muito sentido, né? Faz muito sentido, né? Faz muito sentido você vir aqui e de repente acabar sua jornada ali crucificado, que é a história da igreja. Que é a história que quer te passar da mesma forma. Porque a hora que nós olhamos os estudos e nós vemos... Eu gosto muito por exemplo, Adão e Eva. Eu sou um especialista em Anunnakis, né? Poucos no Brasil. Eu sou o único que faz parte de um grupo de estudo internacional, né? Americano. Eu sou o único brasileiro que faz parte. Então nós temos muita informação e muito estudo em cima dos Anunnakis. Então, quando nós pegamos a nossa existência, a nossa criação, né, que foram eles que nos criaram, inclusive está na Bíblia, né, porque você pega Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26 a 28, façamos o homem a nossa semelhança, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Bom, então me explica quem é façamos. Quem é façamos, se Deus é um? Verdade. Tá se lá Deus na é Bíblia. Um, e ele também não tem essa imagem de ser humano, né? Não, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tá lá. Só aí já tem uma discussão. Ninguém consegue explicar. Vai para a igreja, vai para o seu pastor, vai para o seu padre e tenta fazer que ele te explique quem é façamos. Nossa, está em plural. E se nós pegarmos textos antigos, Elohim, Elohim, é plural. É plural, em qualquer na língua. Então, já começa por aí. Então, se você pegar a história de Adão e Eva, pelos sumérios, por tudo como foi, alteração genética, quem nós realmente somos, tá tudo escrito, tá escrito, explicado, muito certinho. A igreja pegou essa história. E ela fez da forma dela. E o que ela fez nessa história foi... Antigamente, o sistema era matriarcal. As deusas, as primeiras deusas no nosso planeta, não deusas extraterrestres, as deusas, eram as mulheres. Bem lá atrás, as mulheres davam a vida. Elas engravidavam, geravam um filho, geravam o alimento do filho e as gerávamos. Os homens não sabiam, eles não entendiam, eles não sabiam que eles tinham participação no negócio. Eles só olhavam e falavam assim, uau, ela é a deusa, ela dá a vida. Ela dá a vida, ela dá o alimento. Então só existia mãe, não existia pai. Eles não sabiam que eles tinham. Então quando nós voltamos na história, aquele negócio do homem dar com a clava na cabeça da mulher, arrastava a mulher. Isso é papinho, porque a história diz que não. Que os homens, eles olhavam as mulheres como deusas, porque elas davam filho. As mulheres, vamos colocar assim, lá na época da caverna, por exemplo. O fogo era a coisa mais importante. Então, quando acendiam o fogo, eles conseguiam, né, que alguma árvore tinha um raio. Aquela fogueira não podia apagar nunca, porque eles não conseguiam de novo acender, a não ser que acontecesse uma outra coisa. Quem cuidava da fogueira? A mulher. Quem dava luz? A mulher. Quem é que, quando traziam a caça, cozinhava? A mulher. Quando traziam quem é que buscava nas redondezas as frutas, os vegetais? A mulher. Os remédios, as ervas. Quem fazia? A mulher. Quem é que costurava as roupas? Com a pele da caça? A mulher. O homem era apenas caça e proteção. É só isso.
Então, e os homens consideravam as mulheres deusas, porque eles não entendiam o processo. Então, as mulheres sempre foram as deusas. As mulheres, depois que criaram a agricultura, porque elas começaram a ver onde elas jogavam os restos de comida, as sementes, começavam a nascer, a brotar. E com o tempo, elas começaram a se ligar. Mas eu jogo isso aqui, nasceu, eu jogo... A agricultura começou com as mulheres. Os homens só trabalhavam. Então, os homens continuavam sendo. Caçador-coletor, só. Com o tempo, os homens começaram a falar, opa, peraí, meu... E foi mudando tudo isso. Então, teve uma revolução, mataram um monte de mulher. Aí que veio os dogmas, porque até então eles também não sabiam que eram pais. Mas ele falou, pô, se ela é mãe, quem é o pai? Não sabemos. Então, faz o seguinte, ela só pode casar com um. Ela tem que casar virgem. É isso. Por quê? Porque se ela casar virgem, a gente sabe que é o pai. É um cara. Faz sentido. Chegou uma época, e depois só podia ter uma. Um homem podia ter quantas mulheres quisesse, mas a mulher só podia ter um. E aí veio a outra. Tá bom, mas aí o homem morreu na batalha. E agora? A mulher vai se casar com outro. O filho é do quem morreu ou do próximo? Porque eles não sabiam que tinha a genética. Aí, né? Não sabiam até muito pouco tempo atrás. Aí eles resolveram. Eu falei, é fácil. Quando o cara morrer, mata a mulher. Caramba. Até pouco tempo atrás. Até nem 100 anos atrás, por exemplo, em algumas culturas, na Índia, por exemplo, quando o homem morria, a mulher era queimada junto. Viva. Não, ela tem que acompanhar o marido. Sim. Então, muitas essas coisas de mulher casar virgem, veio tudo disso. Então, o patriarcal começou a se sobressair. E o ponto final, para terminar com o matriarcal, foi dado pela Igreja Católica Romana. Transformou a Eva na grande vilã. A culpa, o homem é o grande pecador. Mas de quem é a culpa? É da mulher. Eva que convenceu Adão. Eva que fez Adão morder a maçã, e porque Eva convenceu Adão, e ele caiu, né, coitadinho, foi a causa do homem ser expulso do paraíso, e nós somos pecadores até hoje. Sim. E até mesmo a história, por exemplo, de Madalena também, né? Que a igreja colocou um boato de que ela foi prostituta e que também, né? Então são tantas distorções, vai tirando o poder da mulher. Tanto Sim. é que em algumas culturas, pegar as culturas mais, né? Que tudo veio do cristianismo, depois foram se separando, inclusive muçulmano, islamismo, veio da base cristã, até hoje. Se uma mulher é estuprada lá, ela é morta a pedrada na rua. Por quê? Ela é a culpada. Porque foi ela que tentou o homem. Sim. Se ela não tivesse tentado ele não tinha estuprado ela. Sim. Olha só isso daí. E nós vimos, né, na nossa sociedade, o quanto as mulheres foram reprimidas por muito tempo. Muito. Até pouco tempo. E na Inquisição até, né, como a gente tá falando de Cristo, quantas mulheres foram mortas em nome de Cristo? Não era só mulher, era homem, né? Também. Homem também, é verdade, que era perseguido todos em nome eles. de Cristo. Nós tínhamos, naquela época, muita informação da cultura oriental. Não era só os bruxos entre aspas, mas assim, por exemplo, meditação, técnica de respiração, yoga. Tinha isso aí já espalhado naquela época, porque quando nós pegamos ali o Império Romano, Alexandre o Grande, ali o Oriente Médio, a Europa, era tudo junto, era o Império Romano inteiro. Então tinham muitos que praticavam essas artes, que viviam ali. Quando a igreja liquidou, por isso que nós perdemos esses ensinamentos, essas técnicas de respiração, de meditação, de yoga, de trabalhar com ervas, porque foi tudo queimado. Acaba com eles. Então nós perdemos muito mais do que nós achamos.
Queima o corpo, mas não queima a alma, né? É verdade. E eu queria perguntar pra você também, já que a gente, né, tá entrando nesse papo da igreja, o porquê que 25 de dezembro é considerado o nascimento de Jesus, o Natal, sendo que parece que é um negócio muito bizarro, que não faz sentido nenhum. Por exemplo, aqui a gente colocar um pinheiro na nossa sala, sendo que nem dá pinheiro num país tropical direito, né? Independente, assim, alguns estados que tem clima mais frio, mas, por exemplo, colocar um pinheiro dentro da sala e toda a parte da alimentação também, que não tem nada a ver, que nem a natureza nem dá aquilo em dezembro. Como que você vê essa questão do Natal? O Império Romano, ele que criou o cristianismo, né? A religião cristã foi criada por eles. Quando eles criaram, eles eram pagãos. Então, todo o povo, na sua grande maioria, era pagão. Eles tinham já os seus feriados, as suas comemorações, normal. Quando Constantino decretou, 325, Nicéia, né, teve toda uma história que o cristianismo era a religião oficial, e houve toda essa entrosação. Então, eles tinham que passar isso para o povo total, inclusive os pagãos, porque nem todo mundo era cristão. Nem todo mundo era. E como eles iam fazer isso? Introduzindo mesclando o cristianismo com o pagão. Então, eles pegaram alguns feriados, alguns eventos, algumas comemorações que eram dos pagãos e transformaram aquilo em cristão. Então, por exemplo, o Natal. Dia 25 de dezembro, se qualquer pessoa que estiver assistindo aqui hoje entrar no Google e colocar Jesus nasceu dia 25 de dezembro, todas as respostas vão ser não. Todas, todas a pesquisa, inclusive as da própria igreja, vão falar não. Mas como assim não? Não. Dia 25 de dezembro era uma comemoração do solstício de inverno para um deus pagão chamado Mitra, que é o deus Sol. O deus do Sol, que, né, o Sol é muito representativo naquela época. Então Mitra, esse deus, tinha esse feriado, era uma festa no Império Romano. Era um solstício de inverno, uma festa. Como é que nós vamos fazer? O que nós vamos colocar aí? Para ser cristão, para comemorar. Colocaram o nascimento de Jesus. Jesus nunca nasceu dia 25 de dezembro. Os estudos apontam que ele teria nascido em meados de setembro. Até pela própria descrição do local, do clima, né? Até porque 25 de dezembro, na Europa, é o ápice do inverno. Nunca teria nascido numa manjedoura, teria morrido. É verdade. Até porque numa manjedoura, no meio do capim, da palha, não dá para você acender nenhuma fogueirinha. Ele teria morrido congelado. Então, já sabe-se que foi em torno de setembro. Só que o Império Romano falou, vamos, pega isso aqui. A Páscoa é a mesma coisa. A Páscoa era um feriado pagão, em que eles comemoravam com ovos e com os coelhos a fertilidade. Pega aí que também vamos transformar aquele lá num feriado cristão. Então eles foram fazendo as correlações para encaixar, para que houvesse essa mescla, para que o cristianismo entrasse junto com o paganismo, para que eles fossem aceitando aos poucos. Tinha uma imposição do Império Romano. O Império Romano falou, aceita e não discute, continua sendo feriado, continua tendo festa. Eles davam muito mais coisas, a igreja ia lá e distribuía pão, mais vinho, alegrava a galera, né? Porque o pessoal gosta disso, até compra, é fácil você comprar o povo. Pão e circo. Circo, acabou, né? E aí eles começaram a introduzir. Então foi isso que aconteceu. E aí isso aí nós temos até hoje, na cara dura. Caramba. Aí nós temos, essa é uma parte. Depois, né, continuando, nós temos a parte do marketing.
A parte do marketing do Natal foi inventado pela Coca-Cola. Há 120 anos atrás, mais ou menos isso. Super recente. Porque a Coca-Cola, ela vendia no verão. Mas era um produto que encalhava no inverno. Porque é muito frio, você tinha que tomar ela fria. Então, os marqueteiros falaram, nós precisamos fazer alguma coisa, né? Isso é história, pode pesquisar, que para consumir Coca-Cola no inverno. Genial. Nesse caso, no hemisfério norte, né? No hemisfério norte. A gente não existia. Nós não interessa para eles. O negócio era hemisfério norte, Estados Unidos e Europa. Sim. Aqui, zero. Para nós não era nada. Então, para eles, eram isso. Então, os marqueteiros falavam, vamos fazer uma história. Então, eles pegaram um santo, que é Santa Claus. Opa, nós temos um santo, Santa Claus. E aí, eles pegaram uma história nórdica de um limpador de chaminé que descia pela chaminé. Aí existiam algumas coisas assim, outras coisas não. Os pinheiros vêm de lá. As bolas de Natal, não é nada por acaso. Existe uma vertente que diz que lá tem uns cogumelos, né? E quando eles penduravam nos pinheiros para o cogumelo secar. E quando esse cogumelo secava, ele ficava vermelho. Que interessante. E eles coletavam isso. E como as casas tinham muita neve, e ali a neve cobre, você não entra mais, eles entravam por tipo de uma chaminé, com um saco, com esses cogumelos secos. Então eles criaram a árvore de Natal com a bolinha vermelha, o Papai Noel vermelho e preto, cores da Coca-Cola. As renas mágicas, né? Aí eles inventaram, aí tem todo, aí colocaram um pouco de história, né? A gente não sabe em que estado de consciência esses marqueteiros estavam, porque aí contaram uma história, fizeram um negócio e inventaram o Natal. Que ao mesmo tempo que aumenta o consumo de refrigerante, explodiu o consumo, que é o que eles queriam. Além disso, criou-se também essa parte de presente, que acabava mexendo com toda a economia. Porque no inverno, no hemisfério norte, você não consegue sair de casa. É frio pra dedéu. Todo o comércio caía. Ninguém ia em restaurante, ninguém ia em loja comprar nada, porque tá tudo muito frio. Os caras transformaram o negócio num das épocas do ano que mais se tem consumo. É verdade. Mudou um sistema, Genial. né? Mudou o sistema. Nossa. É o poder de storytelling. Essa parte eu não sabia ainda da Coca-Cola. Que interessante. Nossa, e agora trazendo assim, a gente tá chegando meio que no final já, né? Mas eu queria que você trouxesse um pouco dessa simbologia desse coração, né, desse Sagrado Coração de Cristo. O que é esse Sagrado Coração de Cristo? E como que esse Cristo vai voltar? Sagrado Coração de Cristo, essa chama interna, essa luz interior que eles falavam, na verdade, é o nosso chakra cardíaco. E no nosso chakra cardíaco, nós temos a chama trina. A chama trina é uma fonte de energia, né? Já no próprio Evangelho de João, ele explica muito bem isso, né? O que era? Então, ele explica a origem. Qual é a origem? Então, a origem, segundo o Evangelho de João, existiu o Uno, que era uma força única, onipotente, onipresente no universo. Só existia ele. Em algum momento, essa energia se dividiu. Quando ela se dividiu, ela criou a sua contraparte, que ele chamou de Barbelô. Então, esse Uno criou uma contraparte Barbelô. Eles começaram a interagir entre si. Essa interação gerou um filho, chamado Cristo. Então, essa é a Trindade. É a base de tudo. É a base de tudo, de toda a origem. Se nós formos para o científico, como surgiu o mundo? Existia uma força única
no universo. Essa força única, em algum momento, se dividiu numa explosão nuclear, criando uma outra força. Essa outra força interagiram entre si e essas ondas de energia criaram vibrações. Essas vibrações, ondas vibratórias, começaram a aumentar e, de repente, elas criaram um terceiro ponto. E foi-se criado a tridimensão, a 3 dimensões. Assim surgiu. Então, a ciência explica dessa forma, que é a mesma forma que João explicou. Então, Cristo é uma energia. Esse Cristo, que carrega a barbelô, que é a energia, podemos dizer, feminina, e o uno, masculina, mas que na verdade são uma contraparte da outra, criaram o Cristo. Cristo é uma consciência, é uma energia. Esse Cristo criou os 12 eons. Esses 12 eons são os que criaram depois todos os seres. Todos os seres, tudo que existe, criado pela natureza, existe uma consciência crística lá dentro. Seja mineral, vegetal, animal, hominal, tudo que tem vida tem essa consciência crística. Então, Cristo é uma consciência. Jesus era um Cristo. E ele dizia, todos somos iguais. Ou seja, todos nós somos uma consciência crística. Todos nós temos essa consciência crística. Não é ele que tem. Todos temos. Só que ela está apagada. Ninguém sabe. Então, ela é representada, essa tríade, esse triângulo, ele é representado pela chama trina, que é o raio amarelo, a energia amarela, a energia rosa e a energia azul. Que é, o amarelo representa a sabedoria. O rosa significa o amor na sua plenitude. E o azul significa a ação, é a energia da ação. Então, o que ele diz que essa chama trina, você tem que ter essas 3 forças equilibradas para você acender. Então, você, através do seu conhecimento, da sua sabedoria, você passa pelo coração, pela energia do amor, para que você possa validar aquilo que você está, aquele seu conhecimento, valida pelo amor, para que você possa tomar as suas ações e atitudes. Quando você tem desequilíbrio, dá errado. Se você só tiver sabedoria e não passar essa sabedoria, esse conhecimento pelo amor, você toma ações que vai fazer mal para alguém. Sim. Ou para você mesmo. Que é a tal da coerência, né? A coerência então tem que ter as 3. Se você só tem sabedoria e tem e com amor, mas você não toma nenhuma atitude, ação, e fica sentado esperando que alguma coisa aconteça, nada vai acontecer. Se você age só com o coração em ação, sem sabedoria nenhuma, você vai ser um servo e vai se prejudicar. Então essa chama trina, o equilíbrio dela é importantíssimo, que aí você acende essa chama e ela vai aumentando. E isso é o coração, isso é a chama crística. Jesus nunca disse que ele voltaria. Ele nunca falou assim, eu vou voltar. Ele diz, o Cristo retornará, não ele. O Cristo retornar é o despertar da consciência. É o Cristo de cada um ser aceso. Então, esse processo que nós estamos passando, por isso que nós estamos passando, muito grande hoje, é o despertar da consciência crística. Tem um complemento crístico, né? Ele fala despertar da consciência, expansão da consciência, mas tá faltando uma palavra, aqui fica muito comprido. O certo é despertar da consciência crística, expansão da consciência crística. Então, o retorno de Cristo é, na verdade, nós retornarmos a saber quem nós realmente somos. Para que a gente possa ascensionar. Porque vai vir agora a separação do joio do trigo, que vai ser medida por essa energia que é a chama trina. Por isso que é tão importante, por isso que eu falo, acenda a sua chama, proteja a sua chama, porque essa chama, o que é? A chama trina. Maravilhoso, nossa. Que coisa linda. Muito emocionado com esse papo. Nossa. E ele traz essa chama mesmo de consciência para que a gente possa começar a relembrar um pouco, né, da nossa história, que já temos tudo aqui que precisa. E através dessas informações, eu vejo que isso pode ir conectando novas sinapses, virando algumas chaves,
colocando algum tipo de sensação que faz dar uma virada assim, opa, tô relembrando isso aqui, tô ativando coisas novas no meu sistema. Então, olha, galera, como esse papo é tão importante e tão rico pra gente realmente se abrir para essa frequência começar a trabalhar dentro da gente. E como a gente sempre fala, né? O podcast, ele é um conhecimento frequencial também, Exato. Né? Então, é um conhecimento, uma frequência encapsulada aqui que cada um vai receber para despertar aquilo que já tá aí, gente. Já tá aí, confia. Nossa, muito lindo. E, Júnior, como que vão ser os seus próximos movimentos? O que você quer falar pra galera aí também para acessar seus conteúdos? Como que o pessoal pode te achar? Schroeder Legrazi, me acha em qualquer lugar. Eu sei que a escola já tá rolando, né? Eu tenho um movimento novo, exatamente essa chama. Tem muitas pessoas acendendo essa chama hoje, né? Durante a sua jornada. Só que ele é um grande desafio. O acender a chama é um desafio. Mas o maior desafio de todos é manter a chama acesa. Porque aí entra uma coisa que o outro fala ali. E a jornada do despertar, ela é solitária no início, né? Você tem os problemas, a família não te entende, nem você tem que lidar com coisas internas, suas crenças, seus paradigmas, conhecimento, filtrar, no que acreditar, um fala A, outro fala B, é uma ebulição interna. E você ainda tem uma pressão externa. Você tá sozinho, você já é criticado pelos familiares, pelos amigos, você não sabe em quem confiar, você não consegue conversar porque você é taxado de louco. Então, aí tem todos esses acontecimentos externos que o sistema causa exatamente para apagar a sua chama, porque o sistema não quer que você acenda a sua chama, continue ovelha. Então, nós vamos entrar num processo agora que eu estava falando, em que as turbulências vão aumentar. E aí, proteger a sua chama fica muito mais difícil. Só existe uma forma de você proteger a chama. É você unindo as chamas. Quando nós unimos as chamas, a união, ela forma uma tocha. E aí é muito mais difícil você apagar uma tocha do que uma chama. Então, um monte de vela separada, um vento apaga todas as velas. Pode ser 100 velas, elas apagam todas ao mesmo tempo. É verdade. Se você colocar essas 100 velas juntas, a chama delas juntas, colocar uma junta com a outra, elas formam uma tocha. E aquele vento não apaga aquela tocha. Tem que ser muito mais forte. Então, esse é o momento em que Jesus já falava da unificação. Onde estiverem 2 ou mais reunidos, eu estarei com vocês. Ele não falou onde tiver 2 ou mais espalhados, cada um no lugar. Reunidos. Existem muitas outras passagens que ele disse. Por isso que a unificação é a palavra agora muito acentuada nesse novo processo. E eu passo por esse processo e agora eu abri uma escola. E a escola chama-se Tocha, que é onde nós vamos unir todas essas chamas num único lugar. Tanto para um conhecimento, que eu vou colocar todos os meus cursos, está tudo lá dentro, como práticas. Então eu tenho cursos de prática, vai ter aulas lá dentro, vão ter muitas ativações. E também eu construí uma comunidade, eu construí uma rede social dentro da escola para que essas pessoas possam conversar, possam expor as suas opiniões e não serem julgadas. Tem pessoas hoje que não postam as coisas, ou não conversam, ou não falam por medo. Medo de serem ridicularizadas, de serem atacadas, julgadas, debochadas, desrespeitadas. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Então, se você cria um ambiente em que ela pode conversar com pessoas que vão entendê-la, que pessoas que vão respeitar a sua visão. Maravilhoso. Não precisamos concordar ou não, porque cada um tem a sua visão, mas são pessoas no messoa sentido. São pessoas que você fala despertar da consciência, não vai te chamar de louco. Vai acolher, Não né? vai te chamar de louco. Vai falar, legal, é mesmo. Nós estamos... Então, assim, essa é uma hora que é um movimento que vocês estão fazendo também. Então, você vê que tem vários movimentos, né, sendo feitos para a unificação. Porque a pessoa agora ela tem que unificar ela mesma, unificar ela com o espiritual, com essa chama, ativar mais a chama e unificar com as outras. Nós vamos passar agora, 2024 já é um ano bem, né? Mas 2025, ele vai ser potencializado. 2025 é o ano 9.
É o ano das finalizações, é um ano que o que aconteceu no 8 vai sair mais ainda. Então, é um ano que tende a ser bem desafiador. E se nós estivermos unidos, é mais fácil. Numa tempestade, você prefere estar num barquinho, sozinho no meio da tempestade, ou você prefere estar numa embarcação enorme, numa arca, com outras pessoas que estão ali remando, cada um no seu ritmo, cada um na sua forma, mas indo na mesma direção e amparadas uma pela outra. É aí onde nós vamos estar. A separação do joio e do trigo vai se acentuar. Sim. Então, você vai ver muitas tribos de joio sendo formadas hoje, né? E muitas tribos de trigo sendo formadas, que no final vão se unir todas. Vai tudo se unir. E 2024, imagine que até 2024, essas linhas de tempo, terceira dimensão e quinta dimensão, elas andavam em paralelo. A partir de 2024, elas estão sendo afastadas. 2025, elas vão estar muito afastadas. Então, imagina 2 trens, 2 linhas de trem. Então, você tem pessoas que estão na terceira dimensão, no trem da terceira dimensão, e, não querem nem olhar. É negacionismo. E já tem gente na quinta dimensão, com estado de espírito, trabalhando, já tá ali. E tem aqueles que estão no meio. Ele tá no meio. Um pé dele tá no trem da vagão da terceira dimensão e o outro pé dele tá no da quinta dimensão. Tá despertando. Tá despertando. Mas ele ainda tá assim, né? Tá perdido. Às vezes ele vai aqui, às vezes ele vai pra lá, às vezes ele vai pra cá, vai pra lá. Com a separação agora, não dá pra dividir ele no meio. Ou ele vai ficar no trem da quinta dimensão, ou ele vai ficar no trem da terceira dimensão. Não dá pra dividir em 2. E a hora que der a pressão, a tendência é cair para a terceira dimensão e não subir. O mais ou menos não sobe. O mais ou menos cai. Por isso que tem que fazer o trabalho agora, né? Agora. Nós estamos fazendo esse trabalho. Ele tem que ser intensificado. Agora, o cara que está em cima do muro, quem ficar em cima do muro vai cair pro lado de lá. Sim. E não é nós, é frequência. O corpo não suporta, a saúde mental não suporta. Nós estamos tendo muita energia. Nós temos a ressonância Schumann, agora, os últimos 60 dias foi de 38. Nossa. Num planeta de 7. É muita coisa. E nós estamos vendo o quê? Surtos psicóticos. Muito mais violência, muito mais problemas mentais, problemas de saúde. Eu faço parte, eu frequento um centro espiritualista universalista, chama-se Cura-te. Nós atendemos mais de 30 mil pessoas por ano. Você não tem ideia as filas. Uau. E não é no Cura-te. Você vai no centro espírita, tá tudo lotado. Você vai no templo, tá lotado. Você vai na igreja, tá lotado. Você vai na Umbanda, tá lotado. Candomblé, tá lotado. Você vai pra onde você for, tá lotado. Por quê? Porque as pessoas não conseguem mais solução. Elas estão muito doentes em todos os seus aspectos. É purificação, né? Então agora é a hora. Agora não dá pra brincar. Aquele negócio brasileiro, deixar pra última hora. Eu vou despertar lá na frente. Deixa agora do jeito que tá. Acabou esse tempo. Agora que comprei o carrinho, né? Agora eu vou ficar tranquilo. Não dá mais. Agora, se não encarar o negócio com seriedade, Tá certo. Vai complicar. E existe uma responsabilidade, né? Como a gente sempre fala. Não tem como desver. Já viu, já despertou, não tem como voltar. Chegou essa informação em você, já era. E outra, é um compromisso consigo mesmo. Pensar que foi um compromisso que a gente firmou antes da gente encarnar aqui na Terra, né? Exato. Ai, galera, quero que... Nossa, que papo maravilhoso. Que vocês sigam lá o Júnior, o conteúdo. Eu fui ver todo o material da escola, que recém-lançado, tá maravilhoso, tá lindo o site, tudo. Mesmo. Parabéns pelo projeto, que lindo. Compartilhe para mais pessoas esse episódio. Vamos deixar essa mensagem ressoar em mais corações. E comenta aí embaixo se você quer que a gente grave mais episódios com o Júnior, aqui falando dos Anunnakis. Nossa, vai ser muito bom. Tô curioso, hein? Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Gratidão.